Bom dia, amadas irmãs, amigas que aqui estão presentes. Que a graça, o amor de Cristo Jesus esteja presente na vida de cada uma de vocês. Eu sei que hoje foi meio difícil, não é? Levantarmos para estarmos aqui. Aliás, esses dias frios, não é? Tem-nos muitas vezes falado, ai, que caminha gostosa. Não é? Vamos ficar mais um pouquinho? Mas hoje o Senhor nos concedeu um dia da graça dEle para que aqui estivéssemos. E agradecemos, em primeiro lugar, o lugar que nós temos. A casa, a cama, não é? As cobertas. Glória a Deus por isso, porque nada tem nos faltado. Nada tem nos faltado. Então, eu quero agradecer, não é, a Dani pelo convite e a vocês que aqui estão. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre vivendo o propósito de Deus em tempos difíceis. E como esse mês é o mês para falarmos sobre mulheres da Bíblia, então eu vou trazer um pouquinho da história de Esther, para que possamos, não é? Muitas já conhecem, mas nós vamos falar um pouquinho sobre Esther. Mas antes eu gostaria de orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradeço por podermos estar esta manhã aqui na Tua casa. Que o Senhor venha abençoar cada mulher que aqui está presente, aquelas que também não vieram, Senhor Deus, o Senhor conhece os motivos, mas que o Senhor possa estar reinando em cada coração e que podemos sentir realmente a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas nesta manhã. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Eu oro em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Esther é um livro pequeno, composto apenas de 10 capítulos, mas é um livro muito interessante. Quem não o leu, leia, porque Esther, uma garota entre 16 a 18 anos, sai do seu lugar, não é, para ir ter um grande livramento de um povo judeu que precisava ser liberto. E ela foi a pessoa que conseguiu trazer a libertação para o seu povo. Então é muito interessante a história de Esther. E o versículo, não é, que eu separei foi Esther 4:14, que diz: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família de seu pai desaparecerá. Mas, quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Nós já começamos a observar por este versículo, não é, o que seria da família dela e como aconteceu realmente, porque Esther, ela foi cativa perante uma guerra e de lá ela sai e ela vem então morar em outro local. É muito interessante, irmã, sabemos, não é, que Esther, ela tinha o nome de Hadassa. E Hadassa significa raiz. Outros, não é, trazem Hadassa como murta, um arbusto sempre verde e bonito. Mas o nome Hadassa, raiz. E Esther, estrela, brilho. Naquela época e até hoje, não é? Quando nós olhamos lá no Irã, ainda eles conservam essa tradição. Para poder colocar o nome em uma criança, ao nascer, eles precisam saber o significado do nome. Então, eles trocam aí, não é? A Hadassa, judia, para um nome diferente, porque ela entra agora num povo diferente, hebreu. Então, Esther foi uma jovem judia da tribo de Benjamim, cujos pais morreram no período do exílio babilônico. Esther foi criada por seu primo, Mordecai, em hebraico, Mardoqueu na nossa língua. E é interessante porque Mardoqueu acaba fazendo um papel de pai, não é, para
Ester, embora fosse primo. E eles moravam, não é, lá em Suzã, das capitais do hebraico, Império Medo-Persa, durante o reinado de Assuero, também chamado rei Xerxes, aproximadamente 483 anos antes de Cristo, e eles eram cativos. Mardoqueu adota Ester, e como eu já disse, não é, após a morte de seus pais, ele adota como primo, mas, de repente, alguns o chamam de tios, e eu o considero pai. Porque o que ele fez, não é, com aquela garota de entre 16 a 18 anos, foi uma atitude de pai. O desenrolar da história da jovem judia ocorre após o banimento da rainha Vasti. Todos vocês se recordam, não é, que houve uma festa lá no reinado de 180 dias, e o rei Assuero convidou muitas pessoas. E esse de 180 dias, olha que festa, não é, meninas? E aí o que acontece? Todos, não é, a maior parte dos homens estavam embriagados. E neste momento, então, ele chama a rainha Vasti para se apresentar e se desfilar. E aí o que ocorre, quem já leu sabe que a rainha Vasti não aceita, não comparece. E, lógico, o rei ficou muito enfurecido. E aí, então, começa uma nova história. Agora, eu pergunto, no lugar da rainha Vasti, será que nós iríamos à presença desse homem? Como seria a atitude desse homem embriagado, juntamente com vários homens? Nós iríamos nos comportar como mulheres corretas, mas qual seria o questionamento desses homens durante você estar ali presente? Será que ela errou? Eis uma pergunta, não é? Para pensarmos. Será que ela errou? Ela desobedeceu ao rei, que era realmente a autoridade ali. Mas como seria a atitude dela como mulher perante este homem? Teria que fazer tudo o que ele mandasse? E com isso, então, ela foi destituída, não é? E o rei convocou todas as mulheres virgens e bonitas do reino para escolher sua nova rainha. E Mardoqueu, que já servia no palácio, providenciou que Ester estivesse entre as pretendentes. Com isso, ela foi levada pelos guardas, juntamente com as outras mulheres, ao palácio. Mas Ester não contou para ninguém que ela era judia. Por quê? Porque Mardoqueu a tinha advertido a não revelar de onde ela viera. Passado um ano, o rei começou a chamar as moças que havia selecionado. Por fim, Ester foi chamada à presença do rei, que se encantou com a sua beleza. Dentre todas as mulheres ali, a Ester tinha uma beleza, não só uma beleza exterior, como interior. Tanto é que a fez rainha. Com o tempo, Ester demonstrou também ser uma mulher sábia e corajosa. Tanto que arriscou sua própria vida em uma tentativa de salvar seu povo, os judeus, do extermínio tramado por Amã, braço direito do rei. O rei atendeu o pedido de Amã e enviou um decreto alertando a todos os povos que viviam em Suzã que os judeus deveriam ser mortos. Quem leu sabe muito bem de toda essa história, não é? Mas Ester, sobre a providência de Deus, agiu na hora certa e obteve o favor do rei, que permitiu prestar socorro aos israelitas e sentenciou, então, a morte de Amã. Aquele que sentenciou a morte, não é, dos judeus, acabou sendo morto. Conhecendo um pouco melhor a história de Ester, agora vamos para as nossas lições. Ester teve medo? O que vocês acham? Quando Ester estava ali naquele palácio, será que ela teve medo? Sim. Ester, para começar, ela não podia dizer a sua identidade, porque se ela dissesse, ela seria morta. Ela teve medo? Sim.
No entanto, a Bíblia, não é, nos ensina muitas coisas. Todos nós, em algum momento, experimentamos o medo, como seres humanos. O medo é uma emoção natural diante do desconhecido e das adversidades. Quantas de vocês estão passando por um processo de medo agora? Que estão dentro de um processo de adversidade, dentro aí de um processo de algo desconhecido. No entanto, a Bíblia nos ensina que não devemos ser escravizados por esse sentimento, pois Deus nos traz paz e segurança em suas promessas. Isaías 41:10, Deus nos conforta dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Já em Salmo 53:3, o salmista declara: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. A palavra enfatiza que mesmo nos momentos em que o medo é inevitável, nossa resposta deve ser confiar plenamente em Deus. A certeza de que Ele está conosco nos impulsiona a enfrentarmos os desafios com fé e tranquilidade. É difícil para nós, mulheres. O nosso temperamento, muitas vezes, nos leva a ir à frente de Deus. Nós não conseguimos, muitas vezes, esperar o que o Senhor tem preparado para nós. E isso é um desafio para nós. Porque o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Mas nós somos mulheres inseguras. E muitas vezes a nossa insegurança nos leva a cometermos erros, muitas vezes injustificáveis. Mas o Senhor nos chama essa manhã para não temermos, porque a rainha Esther, ela temeu, mas ela tinha um Deus que cuidava dela, assim como nós temos um Deus que cuida de cada uma de nós. E nós sabemos que nós olhamos o hoje, e muitas vezes esse hoje para nós é o ontem. Nós nos revertemos às situações do passado e achamos que o hoje vai se refletir com algo que aconteceu no passado por alguma situação semelhante. Mas o nosso Deus é um Deus que muda a história. Então nós temos que pensar que o que nós estamos pensando do ontem e do hoje será revertido no amanhã, se nós realmente colocarmos o Senhor à frente das nossas lutas e das nossas dificuldades. O nosso medo é vencido quando realmente nós colocamos o Senhor para trabalhar em nossas vidas. Quantas mulheres estão passando por problemas de ansiedade, estão sofrendo muito e não conseguem reverter essa situação. Vocês sabem que a ansiedade leva à depressão, e a depressão muitas vezes leva a um suicídio. Então, mulheres, acordem para o tempo, acordem, porque há um Deus cuidando de você, não hoje, sempre. E esta manhã Ele está falando em seu coração: olhe para mim, busque a mim, creia em mim, porque eu estou no controle da sua vida, assim como Ele esteve no controle da vida de Esther. A ansiedade tem forte ligação com o medo. Ela transforma momentos corriqueiros em verdadeiros cenários de filmes de terror. Assim, pessoas ansiosas têm mais propensão a ter medo de situações, indivíduos e até certos sentimentos, especialmente os de caráter negativo. O medo é, portanto, por um lado, expectativa do trauma, por outro, uma repetição atenuada. Lidar com o medo, segundo a Bíblia, é um processo que envolve entregar nossas preocupações na mão de Deus e buscar força em suas promessas. Ao confiar na palavra de Deus e nas suas garantias, permitimos que a paz divina preencha o nosso coração e substitua o temor. Que você possa meditar nesses ensinamentos e encontrar o que vem do Senhor para vencer qualquer medo. Por isso, Deus tem um plano para a sua vida. Nosso Deus tinha um plano para a vida de Esther, que abençoou a vida do seu povo. Da mesma forma, Ele tem um plano para a sua vida e quer te usar para a obra dEle. Não importa a circunstância, o que for da vontade de Deus, se concretizará. E você abençoará
a si própria e também abençoará outras pessoas. Então pense nisso, quando você é abençoado, você tem facilidade em abençoar outras pessoas. Quando você carrega o medo, as incertezas, você não consegue abençoar a vida de outras pessoas, porque você está sofrendo. Você pode até falar da bênção de Deus, mas você não está vivendo essa bênção de Deus, porque você está distante dessa bênção. Muitas vezes nós abençoamos pessoas, mas o nosso coração está tão quebrado. Nós estamos tão cheias de incertezas, inseguranças, que esse medo vai nos destruindo passo a passo. Mas nós queremos abençoar. Mas o Senhor quer primeiramente nos abençoar, nos chamar, nos fortalecer, para que nós possamos não só abençoar, como edificar vidas. Irmã, muitas vezes, situações que nós passamos na vida, é para que possamos ajudar outras pessoas. Você será um testemunho para outras pessoas, para outras irmãs, de algo que foi colocado em sua vida. Não tenha medo de muitas vezes colocar algo que você fala, jamais poderei contar isso para alguém. Mas muitas vezes o Espírito Santo vai incomodá-la a falar, porque alguém precisa ouvir aquilo que você passou para abençoar a quem está próximo de você. Nós temos medo muitas vezes de certas coisas. Nós achamos, não é, que somos tão pecadoras, imperfeitas. Então não posso falar. Você pode falar. O Espírito Santo é aquele que nos move a mudar vidas, a mudar histórias. Então nós não podemos ficar quietas, não. Quando o Senhor nos incomodar é porque nós temos que falar. Nós temos que ajudar pessoas. Então pensem sempre nisso, não é? Como a irmã ajudou tantos, não é, ontem, com uma fala dela, ela moveu todo um grupo. Glória a Deus por isso, irmã. Eu digo que o Espírito Santo, ele nos incomoda, e quando ele nos incomoda, nós temos que ouvir e falar. Mas nós temos medo. É esse medo que vai nos matando cada vez mais. E com isso nós estamos prejudicando o reino do Senhor. Então nós precisamos vencer esse medo. Vencendo esse medo, é sinal de que nós estamos nas mãos dele. Então vamos vencer. Deus age em favor do seu povo. A rainha Esther agiu em favor do povo judeu. Houve uma inversão da situação. Os inimigos dos judeus foram mortos e os judeus sobreviveram. E Mardoqueu assumiu um alto cargo no governo. Talvez você esteja pensando, não é como eu pensei, não é? Mardoqueu mentiu. Porque em que situação que Mardoqueu mentiu? Não é? Ele mentiu para que Esther não identificasse a sua identidade. Você não pode falar que é uma judia. Agora, por que será que ele teve essa ação? Foi uma mentira para o povo lá na hora, para o rei e para todos ali? Foi. Agora, o porquê disso? Porque Deus tinha um propósito para a vida de Esther. E o livro de Esther, irmãs, quem já leu, observou, não fala uma vez o nome de Deus. É o único livro que não fala Deus. Mas os judeus sempre foram tementes a Deus. Sabiam que eles podiam confiar em Deus. E Mardoqueu confiava. Mardoqueu fez com que Esther agisse como nós somos no mundo moderno. Vivemos de histórias que ditam regras, criticam os ensinamentos bíblicos passados, não temos mais referência. Paramos muitas vezes de ler a Bíblia diariamente, de orar e jejuar, porque nós não temos tempo. O mundo moderno nos atropela de uma forma que nos impede muitas vezes de estarmos em comunhão com o Senhor. Isso é triste, irmã. Precisamos mudar essa situação. Onde estão os verdadeiros filhos de Deus, filhas de Deus? O nome de Esther deixa de ser raiz, Hadassah, para ser estrela, brilho. O mundo de hoje, o sistema atual do mundo, está nos levando a sermos estrela, mas para brilhar para o mundo.
Mas o Senhor nos alerta para que sejamos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Nós devemos estar atentas às situações ao nosso redor para que possamos agir com coragem e sabedoria. Há situações, irmãs, que precisamos até ter ousadia para defender os valores cristãos da família, os valores cristãos com os colegas de trabalho, faculdade, vizinhos e até mesmo diante de autoridades. Nós, como servas do Senhor, não podemos nos acovardar, porque o Senhor vai nos cobrar. Mas o que vem a ser o propósito de vida? É como um objetivo em que estamos dispostas e motivadas a focar todos os esforços para alcançá-lo. É aquilo que faríamos todos os dias com prazer para chegar à conquista mais importante da nossa vida, mesmo que não fôssemos remuneradas para isso. O que é o propósito com Deus? Significa falar com o Senhor diariamente, tornando familiar essa relação de amizade. No Salmo 25:14 temos: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida, é necessário ter um relacionamento profundo com Ele. Você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Quem aqui conhece o propósito de Deus para a sua vida? Quando Deus criou o homem, Ele o fez um ser relacional e com propósitos estabelecidos. Relacional refere-se à relação. E o que é um relacionamento? É correspondência, trato ou convivência, ligação muito próxima com alguém. Manter um relacionamento com Deus quer dizer estabelecer convivência com Ele. Significa tratar com o Senhor diariamente, tornando familiar essa relação de amizade. No Salmo 25:14, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida, é necessário ter um relacionamento profundo com Ele. Vocês se recordam de Elias? Elias tinha um relacionamento profundo com Deus. Tão profundo que quando ele fala que vai chover, choveu. Isso é um relacionamento profundo com Deus, porque você passa a ter grande confiança no Senhor. Você não murmura mais. Você não faz mais críticas de nada, mas você confia. Relacionamento com Deus é aquela amizade íntima, bem próxima. Intimidade é também profundidade. Ele nos fala de um relacionamento superficial? Não, mas de um relacionamento íntimo. O interessante, no entanto, é que nós queremos ter autoridade sem profundidade no relacionamento. Impossível. Precisamos aprofundar-nos no relacionamento com Deus, para depois receber autoridade espiritual. Se nós não tivermos um relacionamento profundo com Deus, nós não teremos autoridade espiritual. Então, para você chegar perto de uma pessoa, você precisa realmente saber que você está tendo essa autoridade espiritual porque você é uma amiga de Deus. Você tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Se você determinar, será que Deus vai fazer? Será que você pensa que tudo que você quer fazer é assim? É óbvio que não, não é? Você fala e Deus faz? De forma alguma. Para você falar e Deus fazer, você precisa ter intimidade com o Senhor. Irmã, nós estamos deixando essa intimidade de lado. O mundo hoje está nos fazendo perder horas e horas com outras coisas e menos com o Senhor. Nós paramos de fazer várias coisas na presença do Senhor. Se você quer realmente descobrir o seu propósito e cumprir seus objetivos, tenha um relacionamento profundo com Deus. E agora vamos destacar, não é? Como ter essa comunhão profunda com o Senhor.
Primeiro fato, aí a oração. Qual o tempo diário que você tem para orar? Será que é aquela oração momentânea no almoço? Senhor, obrigado pela refeição, obrigado pela comida, obrigada por isso, em nome de Jesus, amém. Na hora de dormir, obrigada pelo dia que eu tive, o Senhor me guardou, me protegeu, em nome de Jesus, amém. Isso é intimidade com Deus? Ou é aquela oração momentânea? Vapt! Deus quer nos ouvir. Deus quer que estejamos ali prostradas aos pés dele. Irmãs, hoje o mundo não oferece mais isso. A geração que está vindo não sabe muitas vezes nem o que é o significado de uma oração, a profundidade de uma oração. Porque eles estão voltados, sabe a quê? A ficar horas e horas com um aparelhinho na mão, vendo o que acontece, o que irá acontecer. E muitas vezes nós mulheres fazemos isso. Porque na hora que é para estarmos ali, principalmente à noite, para quem trabalha, estarmos ali aos pés do Senhor, você pega esse aparelhinho e você fica olhando lá o WhatsApp, fulano, beltrano, ciclano, aí você quer responder para todo mundo. Às vezes mais de 20 mensagens ali para você responder. Aí você quer saber o que está acontecendo no mundo, então você vai lá no outro, não é? Você vai no YouTube, você vai em outro, e de repente bateu o quê? O sono. E eu pergunto, qual foi a sua intimidade com Deus? Será que você tem um cantinho na sua casa para essa intimidade com Deus? Um lugar separado para você ficar ali um tempo com Deus? Sem oração, não mudaremos a história do mundo. O povo lá atrás, quando nós olhamos o Antigo Testamento, eram pessoas que oravam. E como Deus mudou tantas e tantas e tantas situações conforme o querer dele. Hoje, nós queremos resolver todas as situações do jeito que bem entendemos. A oração, para quê? E às vezes ainda, essa geração agora ainda diz assim, mãe, ora por mim. Quando a mãe deve falar assim, ore você. Você quer ser abençoado? Peça a benção a Ele. Você quer ter as conquistas na sua vida? Peça a Ele. Porque nós oramos. Nós abençoamos nossos filhos e a nossa geração. E eles? Irmãs, nós precisamos sacudir essa geração. Essa geração está morta para o cristianismo. Essa geração está vivendo o mundo atual. E como nós vimos, o mundo está difícil. E se eles não estiverem Deus, a presença de Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo na vida deles, eu não sei o que será dessa nova geração. Então, irmãs, nós que somos, não é? Estamos mais atrás, que realmente obedecíamos aos nossos pais, e por isso hoje estamos aqui, e muitos mesmo não tendo, não é, um pai, uma mãe na presença de Deus, mas tiveram um encontro genuíno com esse Deus, vamos trabalhar para essa nova geração. Hoje, para essa nova geração, nós somos excluídas. Nós somos excluídas. Porque nós nada sabemos, quem sabe são eles. Só que eles são infelizes. Sabe por que eles são infelizes? Porque eles não buscam Deus. Eles buscam a tecnologia. Só que a tecnologia um dia vai acabar. Porque o Senhor está voltando. E não vai ser a tecnologia que eles vão apresentar a Deus, mas vai ser a vida. Assim como nós apresentaremos a nossa vida ao Senhor. Outro meio para, não é, um relacionamento mais íntimo com Deus é o jejum. A Bíblia enfatiza em várias passagens que jejum e oração andam juntos. Porque o jejum é uma disciplina que fortalece a oração. Quando nós falamos em jejum, muitas talvez pensam assim, eu tomo muito medicamento ao dia, eu não posso fazer jejum porque eu preciso comer de tempo em tempo, tal. Jejum, irmãs, é você tirar algo que você gosta muito. Tem irmãs que não vivem sem Coca-Cola, tira a Coca-Cola. Que não vivem sem café, tire aí uma semana de café.
certo? Ah, eu não vivo sem tal coisa. Uma semana. E esse alimento que você está tirando, entrega ao Senhor. Fala, Senhor, estou fazendo isso porque eu quero estar mais e mais próxima de Ti. Irmã, como é gostoso ter intimidade com Deus. Estar sempre ali, conversando, falando com Ele. Hoje eu quase perdi a hora de chegar aqui, eu acordei 6h30. E eu me dobrei perante o Senhor. E quando eu olhei no relógio era 20 para as 9. Porque eu fiquei conversando com Ele. Pedindo a direção dEle para hoje. Para a minha vida. Então, irmã, tenham essa intimidade com Deus. Vocês não sabem como vocês serão abençoadas. Não digo que todos os problemas desaparecerão. Não, não. No mundo nós teremos aflições e os problemas virão. E os problemas também que virão, eles vão nos fortalecer a crescer mais e mais. Mas Ele sempre está conosco, Ele caminha conosco. Ter comunhão com os irmãos. Terceira coisa, é fundamental um relacionamento mais profundo com Deus, porque ninguém pode amar a Deus se não amar os seus irmãos. Para desenvolvermos essa comunhão fraternal, precisamos vivenciar o amor em nossos relacionamentos. E aqui agora eu vou abrir um parêntese. O que acontece? A igreja muitas vezes cresce. Glória a Deus por isso. Mas muitas vezes nós passamos perto de um ou de outro e nem bom dia. Você é chamada de irmã ou você é uma desconhecida? Se nós estamos carregando o amor de Deus em nós, cada pessoa que passar por nós, custa falar bom dia, boa tarde, boa noite? Custa abençoar alguém? Isso muitas vezes não fazemos. Não fazemos. Eu vou abrir um grande parênteses aqui. Teve uma ocasião que eu estava frequentando uma igreja, uma transição do pastor aqui da primeira, e eu não gosto desses negócios de transição de pastoral, e eu fui embora. Fiquei mais de 1 ano fora dessa igreja. Uma igreja muito grande. E para irmos para a EBD, nós tínhamos que passar por um caminho assim, que as salas de EBD eram num outro prédio. E tem um estacionamento, não é? Então, aí a gente passava naquele caminho. Interessante que, passando aquele caminho para ir para as salas de EBD, um passava pelo outro e ninguém falava nada, sabe? Tudo mudo. E um dia, na aula de EBD, o pastor Abdênago, falecido, estava falando sobre relacionamento, e principalmente sobre amor fraternal. E foi falando, e foi falando, e foi falando. Chegou um momento que eu não aguentei, eu levantei a mão. Sou meio intrusa de vez em quando, tá? Levantei a mão e disse assim, pastor, notório o que o senhor está falando. Porém, a começar dessa classe, mude a ideia de que essas pessoas andem nessa igreja sem conhecer o seu irmão que está ao lado. Não adianta o senhor vir aqui e falar toda essa grandeza da palavra, essa beleza que o senhor está trazendo a nós. E muitas pessoas não estão nem prestando atenção, porque não andam nesse sistema que deveriam andar. O amor fraternal faz parte da nossa vida, amor com os irmãos. Então, irmãs, não custa falar bom dia, boa tarde, boa noite. Deus ama cada uma de nós, cada um com o seu defeito, porque todas nós, a igreja é um hospital, nós sabemos disso. Todas nós temos um problema, temos um defeito. Mas Ele cuida de cada uma de nós do jeitinho que nós somos. Umas falam muito, outras falam pouco. Certo? Umas observam uma coisa, outras observam outra. Mas há muitas irmãs que estão enfermas espiritualmente, emocionalmente, que nós nem sabemos. E nem podemos orar por essa irmã, porque ela não faz parte da nossa lista de oração. Então, nós oramos pelas irmãs, assim, no sentido geral. E o Senhor ouve, lógico que Ele ouve. Mas quão bom e quão suave é que os irmãos e as irmãs vivam em união. Vamos aprender a viver em união? Vamos aprender a cumprimentar umas às outras? A igreja está crescendo. Estamos trabalhando num novo projeto. E daí? Só os que chegam? E os que são da casa são desconhecidos? Não, são todos. É uma família. É a família de Deus. E a família de Deus tem que se amar.
A família de Deus tem que estar junto. A família de Deus tem que estar orando uma pelas outras, tem que se proteger. Lá fora tudo é muito difícil. Se nós não nos protegemos aqui dentro, como irmãs em Cristo Jesus, o que será lá fora, no nosso dia a dia? Não tem coisa mais edificante para nós é quando alguém chega até nós e fala assim: você é diferente. Eu sei que você crê em Deus. Você pode me dar uma palavra? Você pode orar por mim? Gente, isso é tão profundo. E como nos abençoa. E como isso faz bem para o Senhor, porque realmente nós estamos sendo referência onde nós estamos andando. Mas quando nós somos pessoas que quem eu quero, eu cumprimento, quem eu quero, eu converso, esqueça, você não está sendo referência. Você está sendo só mais uma. Seja referência no lugar que você estiver, e principalmente referência na casa de Deus. É uma família. E para sermos família, nós temos que viver em união. E ajudarmos umas às outras a carregar a cruz. Porque há momentos que sempre uma precisará de socorro. O Senhor trabalha em nossas vidas de várias formas. Quanto mais você estiver no altar do Senhor, mais o inimigo vem atacar você. Ele não vai ficar satisfeito em nos ver no altar do Senhor. Ele não fica satisfeito quando você diz: Senhor, eis-me aqui. Use-me conforme o teu querer. O inimigo não gosta disso. Então ele vai trazer lutas. Mas quando nós estamos unidas, ele não vencerá, porque Cristo está em nós. E Cristo vence por nós. Então precisamos viver em união. É triste, irmã, quando nós olhamos algumas coisas, não é? E ficamos realmente assim. Infelizmente, nos nossos dias, o cristianismo, que é a raiz, difere frontalmente do humanismo, que é a estrela, é o brilho. Então, não é de radassa, agora passamos para externo, não é? Que é o brilho. Então, este coloca o homem e a mulher no centro do universo. O homem e a mulher tornaram-se medida de todas as coisas. Tudo vem deles, acontece por eles, deles e existe para eles. A busca pelo prazer tornou-se o vetor que governa o homem e a mulher. A realização de sua soberana vontade tornou-se a agenda imperativa. Para atender a esse propósito, as filosofias extrínsecas de antropocentrismo idolátrico repaginaram as artes, a música, o entretenimento, a moda, a cultura, enfim. Tudo que contribua para o máximo prazer do homem e da mulher moderna. O mundo é isso que nos oferece, o mundo é isso que quer, que nós estejamos nele. E não no centro da vontade de Deus. Na contramão dessa visão antropocêntrica, o cristianismo proclama que Deus é o centro do universo e não do ser. A vontade de Deus é que deve ser feita na terra como é feita no céu, e não na vontade do homem e da mulher. O propósito da vida não é o prazer desmedido da pessoa, mas a glória de Deus. Precisamos entender que nós somos seres vulneráveis e dependentes. Não temos vida em nós mesmas e nem podemos nos manter em pé, ancorados na nossa autoconfiança. Nem encontramos sentido na vida, alimentando-nos dos deleites efêmeros deste mundo. Dinheiro, sexo e poder não preenchem o vazio do coração. Nem todo o ouro do mundo pode satisfazer os desejos da alma. Nem todos os prazeres terrenos podem saciar os desejos do coração. Todos nós dependemos de Deus e não encontramos sentidos nessa jornada, a não ser que nos voltemos para Deus, para vivermos na presença de Deus e fazermos tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, não é, em 1 Coríntios 10, 31, diz: devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, não vivemos nem morremos para nós mesmos. Nós nascemos
para a glória de Deus. Nós estudamos para a glória de Deus. Nós trabalhamos para a glória de Deus. Casamos para a glória de Deus. Criamos filhos para a glória de Deus. E fazemos tudo para a glória de Deus. A glória de Deus governa todas as áreas da nossa vida. Se perdemos esse foco, a vida perde sentido. Devemos adorar e obedecer a Deus, amar as pessoas e seguir os princípios. Os princípios bíblicos estão sendo deixados para trás. Nós somos a geração que temos que colocar na mente da nova turma os princípios bíblicos. As futuras mães, esposas e as nossas filhas precisam conhecer os princípios bíblicos. Não digo que os filhos não, viu? Os homens também. Se abandonarmos esse ideal que é do Senhor, nós vamos nos distanciar, nós vamos nos esquecer de Deus. Só quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, as outras áreas se encaixam em seu devido lugar. Só quando fazemos tudo para a glória de Deus, fazemos com excelência. E aí nós temos o propósito de Deus, aquilo que nós fazemos. Só quando fazemos tudo para a glória de Deus, nossas palavras e ações deixam de ser egoístas para serem abençoadoras. Só quando fazemos tudo para a glória de Deus, transformamos as pequenas coisas em adoração ao Senhor. Eis nosso maior propósito, nossa maior responsabilidade, nossa maior plataforma de vida. Qual é? Fazer tudo para a glória de Deus. Estamos em tempos difíceis, mas será que estamos vivendo o propósito de Deus? Como o Senhor quer para nós? Ou como nós queremos viver do nosso jeito? Esther viveu o propósito de Deus. De escrava, ela passou a ser rainha. E ela foi muito usada pelo Senhor naquele local. Ela conseguiu, não somente através do quê? Da oração e do jejum, reverter toda a história do seu povo. O seu povo sobreviveu e os seus inimigos foram mortos pelo seu povo, pelos judeus. A história teve uma inversão. A nossa história, em momentos de lutas, ela pode ter uma inversão, se nós realmente soubermos o que é a glória de Deus. Quem ou que temos colocado à frente de nossas decisões? Deus ou o mundo? Talvez você diga assim, mas eu vivo no mundo. Nós vivemos no mundo. Nós precisamos disso. Mas acima de todas as coisas, nós precisamos de Deus. Diariamente, o Senhor cuida de nós. Quantos livramentos Ele nos dá diariamente? Muitos nós nem vemos, nem observamos, mas Ele nos dá. Nós só observamos quando algo é muito visível a nós. Não é um carro que corta a nossa frente bruscamente, não é um filho que Deus, você vê a proteção do Senhor ali com uma criança, mas há muitas coisas que nós nem observamos, mas Ele está cuidando. Mulheres, temos que ser vaso de honra, moldados pelo Senhor. Pedimos para o Senhor nos reavivar e nos preparar para fazermos o seu querer. Que Ele nos aprofunde em seu amor e graça para honrarmos o nome dEle. Só assim poderemos viver os propósitos de Deus e sermos atendidas, se cumprirmos a vontade de Deus. Qual é o propósito de Deus em sua vida? Você já perguntou? O que Deus quer de você esta manhã? O que você tem sido na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, para honrar o nome do Senhor? Quem é você, se o Senhor não estiver presente em sua vida? Muitas vezes você quer levar a sua profissão, o seu eu, como algo muito importante.
Irmã, se não tiver Deus, nada somos. Se nós não tivermos a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo em nossa vida, nada somos. Nesta manhã eu quero que você reflita um pouquinho sobre isso. Você está vivendo os propósitos de Deus em sua vida? Você está cumprindo o querer de Deus em sua vida? O que você tem feito para engrandecer o reino do Senhor? Qual é o seu testemunho de vida onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora? Que tipo de pessoa você é conhecida pelas outras pessoas? Há um diferencial por onde você passa? Alguém sabe que realmente você é uma pessoa temente a Deus, que honra a Deus, que obedece a Deus e que está na presença dEle diariamente? Ou você é uma pessoa comum, como esses que realmente nem entendem e nem aceitam quem é o nosso Jesus Cristo? Quem você está sendo? Que tipo de pessoa você se sente dentro de uma comunidade? Será que você é aquela que, eu tudo posso? Ou então é aquela que fica no banco e fala, eu tenho tanta vergonha, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Cada uma de nós, o Senhor nos chamou para um ministério. E ai de nós, se ficarmos de braços cruzados. Eu não sei fazer. Procure algo que você vai saber. Hoje, há muitas irmãs aqui que estão prontas para ajudar você a cumprir o propósito de Deus em sua vida. Levante-se, mulher. Erga sua cabeça. Você é uma filha, uma serva de Deus. Você não tem que se envergonhar de algo, de ninguém. Você tem que olhar para a cruz. Você tem que olhar para Jesus. Ele está aqui nesse momento, Ele está aqui no nosso meio, o Espírito Santo está aqui. Ele está trabalhando em seu coração, no coração de cada uma de nós. Ele quer nos moldar, Ele quer nos modificar, Ele quer que sejamos mulheres realmente conforme o querer dEle, para que Ele possa nos abençoar. Coloque-se em pé neste momento, mulheres. Seja um vaso de honra. Coloque sua vida na presença do Senhor. Fale com Deus neste momento. Se há alguma coisa que está incomodando você, coloque agora no altar do Senhor. Se você tiver que pedir perdão a Deus ou pedir perdão a alguém, peça. Por favor, não guarde rancor em seu coração, porque isso é um obstáculo, não é um propósito. É um obstáculo na sua vida. Então, levante-se, mulher. Se encoraje, porque o Senhor está cuidando de você. Essa é a manhã de transformação na sua vida. Essa é a manhã que novos propósitos o Senhor quer dar para você. Mas, para isso, você tem que entender que Ele quer andar com você, Ele quer ter intimidade com você. Aquele relacionamento diário com você, não somente quando você precisa, mas diariamente você poder conversar com um grande amigo que se chama Jesus. Fale com Ele nesta manhã. Tire do seu coração todo o peso que está ali dentro. Reverta esse peso em alegria. Reverta esse peso em prazer em adorar a Deus, em viver na presença dEle, em estar constantemente sendo cuidada por Ele. Dirija-se até Ele neste momento e veja realmente quem é Jesus Cristo, que pagou um alto preço na cruz por mim e por você, mas que Ele está aqui agora. Sinta o abraço do Senhor, porque Ele está aqui para nos abraçar, para nos confortar, nos consolar, nos amar e nos ajudar. Deus Pai Todo-Poderoso, em Teu nome eu quero colocar a minha vida e a vida das minhas irmãs em Tua presença santa. Que realmente possamos, Senhor, sermos vasos de honra no Teu altar. Que sejamos exemplos de mulheres por onde nós passarmos. Que nós possamos ainda, Senhor Deus, moldar e levantar essa nova geração
através do nosso testemunho de fé, através do nosso testemunho de obediência ao Senhor. E fazemos realmente que essas pessoas se sintam abençoadas por nós, porque nós queremos, Senhor Deus, mudarmos a história desta nação, mudarmos a história desse povo, Senhor Deus, para que seja um povo que te adore em espírito e em verdade. Que haja um avivamento na nossa nação, um avivamento vindo do Senhor, para que possam vidas serem transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Abençoe, Senhor Deus, a nossa igreja, o nosso pastor, a família pastoral, de todos os pastores que aqui trabalham, Senhor Deus, que haja realmente a unção do Senhor sobre todos eles, que essa casa seja uma casa de bênção, que reverta situações de tristeza em alegria, de rancor em bênção, e que possamos realmente ver a sua grandeza, sendo a cada dia, moldando o espaço dessa igreja. Nós queremos sentir, Senhor Deus, a Tua presença, a presença do Espírito Santo, para que realmente entendamos, Senhor Deus, que aqui reina Cristo Jesus, o nosso Senhor. Habita em nós, Senhor Deus. Transforma as nossas vidas conforme o Teu querer. Faça com que sejamos cada dia mais íntimas ao Teu altar, Senhor Deus. Que sejamos realmente, Senhor Deus, pessoas que tenhamos um relacionamento tão profundo com o Senhor, que muitas vezes até em sonhos o Senhor nos fará ajudar outras pessoas, porque o Senhor fala também através de sonhos para nós. Ó Jesus, cuida desta igreja, dessas mulheres, desse povo, cuida desta nação. Nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de paz. O Senhor é um Deus que nos ama e quer vidas transformadas pelo Teu poder. Oramos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe nesta manhã. Glória a Deus.